Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede, por mais um momento que Ele nos dá a oportunidade de refletirmos em Sua palavra. E neste momento nós iremos conversar um pouco sobre o texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, que fala a respeito do coração. E o texto nos diz algo através de uma pergunta. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Faz essa afirmação e em seguida a pergunta: quem poderá entendê-lo? Repetindo para todos nós: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A palavra nos ensina, neste mesmo capítulo, no verso 5, em que trata de uma questão de confiança do ser humano, diz o verso 5, assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. O Senhor diz que é maldito quando confiamos no homem. Diz no verso 7 desse mesmo texto que bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você e eu, nós, os humanos, devemos fazer uma introspecção. Sabemos que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. Dentro desse contexto, devemos nos analisar. Em quem estou confiando? A minha confiança está no ser humano ou a minha confiança está em Deus? Em relação ao ser humano confiar no homem, a palavra diz que maldito é aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Mas, se ao contrário, o homem confiar em Deus, diz a palavra: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu não estou dizendo em quem você deve confiar. Eu só estou te mostrando que a palavra nos direciona a quem devemos buscar, em quem devemos confiar. Em quem devemos depositar a nossa confiança. Quando Jeremias lança a pergunta, quem poderá entendê-lo, ou seja, entender o coração, nós temos um comentário que é apresentado na Bíblia de Estudo Conselheira, a qual eu vou ler para nós. Jeremias 17:9 lança uma interrogação sobre os processos subjetivos e o que se debate no mais profundo do ser humano. Quem poderá entendê-lo? Quem poderá entender o seu próprio coração? Aqui o principal objeto de estudo da psicologia e da psicanálise é tratado. Na época da escrita do Antigo Testamento, o termo coração era utilizado para o conjunto da vida inteira, incluindo a vida mental, os pensamentos e tomadas de decisões. A vida emocional mais instintiva era representada pelos termos rins ou entranhas.
Ambas as áreas fazem parte da nossa vida interior. E o verso 10 do texto lido, que diz o seguinte: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus sonda o coração do ser humano e prova os pensamentos de cada um, para a cada um dar segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Completa tanto os pensamentos quanto as emoções. O verso 10 faz isso, que hoje em dia chamamos de coração. Mas coração na Bíblia é o termo mais genericamente usado, servindo de centro de todos os processos psicodinâmicos. Representa o centro da alma, dos afetos, das emoções, da vontade e dos processos mentais conscientes e inconscientes. Enganoso mais do que todas as coisas. O coração, diz o texto, que ele é mais enganoso do que todas as coisas. O pecado não está em nossa essência desde a origem, mas ele se infiltrou profundamente em nosso ser e assim colabora bastante para esta natureza misteriosa do psiquismo, que tem seus mecanismos de acusação e defesa. Entre estes, a negação, o recalque, a projeção, lança a culpa sobre alguém ou sobre as circunstâncias. A racionalização, tentativa de autojustificação. Os conteúdos, esforços e sentimentos da psique são de difícil acesso e compreensão, não tendo a clareza que é possível nos processos do pensamento lógico interagir em nossas vidas. Desesperadamente corrupto é o coração. Outras traduções dizem perverso ou doente demais. Aqui é contemplada também a psicopatologia, os desvios de caráter, as neuroses relacionais, as pulsões agressivas e de morte, e a contínua invenção do mal no universo humano, como bem ilustrado por Paulo. Boas obras, como descreve lá em Gálatas capítulo 5, verso de 19 a 21. Felizmente, a natureza boa não foi aniquilada, mas persiste nos humanos, como na descrição do fruto proibido do Éden. Uma mistura de bem e mal, que pode ser salva e restaurada por Jesus. Você e eu precisamos de restauração, porque a palavra nos deixa claro que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que nós recebemos com essa desobediência é um salário. E que salário é esse? O salário da morte espiritual, da separação com Deus. Quando olhamos em Romanos 3, verso 6, que diga 23, a palavra nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Você quer ter vida eterna com Deus? Não se prenda à leitura de você se dizer a si mesmo:
eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, a minha atividade é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, a minha obrigação além do trabalho para casa e de casa para o trabalho é de cuidar da minha família, é de estar junto daqueles que eu amo, é de lhes fazer o bem. Eu quero lhe dizer que toda essa ação, ela é bem vista, mas essa situação não coloca você na presença de Deus. Um dos exemplos que podemos falar neste momento é a vida de Cornélio, que se encontra no capítulo 10 de Atos e que descreve que ele é um homem, fora um homem que diga de oração, era um homem temente a Deus, era um homem que fazia o bem por todo aquele que o procurava e lhe pedia ajuda, ele o ajudava. E um dia, quando ele vai orar ao Senhor, o Senhor fala com ele e diz a ele: as tuas orações e as tuas esmolas chegaram à minha memória. Você não. Se você quiser chegar à minha memória, manda chamar a Simão Pedro, que se encontra na casa de Simão Curtidor, lá em Jope, e ele virá e te dirá as palavras que te colocará na minha presença. Cornélio ouviu e não se demorou, entendeu a mensagem e imediatamente chamou seus servos e mandou que fosse à cidade de Jope e convidasse a Simão Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, para que esse viesse dizer as palavras que ele precisava ouvir para estar na presença de Deus. Cornélio não deixou se enganar em seu coração, dizendo assim: eu sou um homem bom, sou benquisto na minha sociedade, sou benquisto diante dos que me procuram. Sou aquela pessoa que todos os dias busco a Deus através das minhas orações. Ora é mal? Não. Ora é certo? Sim. É tanto que a própria palavra diz que nós devemos orar sem cessar. A própria palavra nos diz que devemos em tudo dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Mas a palavra nos diz que há um só caminho, e esse caminho é Jesus. O próprio Jesus nos diz, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a gente olhar em Efésios 2:10, nós vamos encontrar nesse texto que o Senhor nos diz que nós, os que são alcançados pelo Senhor Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, fomos reservados para fazer boas obras. Então, fazer boas obras está para o ser humano que teme a Deus. Agora, as boas obras não salvam o ser humano. Por isso, o ser humano deve ter cuidado e não deixar-se ser enganado pelo seu próprio coração, achando que, por realizar boas obras, já está em inteira comunhão com Deus. Não está. A inteira comunhão com Deus só virá através da pessoa de Cristo Jesus. Você e eu precisamos, dia após dia, momento após momento, declararmos que a vida que temos diante de Deus, esta só acontece através de Cristo Jesus. Por isso, não se deixe enganar, mas busque a Deus, pois a palavra nos diz, e vou só repetir mais uma vez, o texto de Jeremias, capítulo 17, verso 7, que bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Qual tem sido a tua esperança?
Em quem você tem confiado? A quem você tem buscado de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração? Pois é dessa forma que o Senhor espera que nós o busquemos, de toda a alma, de toda força, de todo entendimento e de todo o coração. Quando assim procedemos, estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, que é o texto que se encontra em Lucas capítulo 10, verso 27. Só repetindo o texto, ele diz assim, 10, 27 de Lucas. A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essa resposta é dada ao bom samaritano, que se encontra no texto de Lucas, capítulo 10, dos versos que vai do 25 ao verso 37, quando se está falando a respeito de interpretar a lei do Senhor. Diz o texto que, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Qual foi a pergunta desse intérprete da lei? Ele indagou da seguinte forma: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Diante dessas perguntas, ou seja, das duas perguntas que Jesus fez àquele intérprete da lei, que perguntou a Jesus o que faria para herdar a vida eterna, perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Ele era um intérprete da lei. Como você a entende? E aí ele disse: a isto ele, o que indagou Jesus, respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O intérprete da lei tinha toda essa compreensão. Foi que Jesus disse a ele depois dessa colocação dele. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou:
Qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus espera que nós venhamos a fazer aquilo que apraz a Deus e que seja feito de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o nosso coração, pois é assim que ensina a sua palavra. Faça isto e você desfrutará da preciosa presença de Deus em sua vida, hoje e sempre, para a glória dele, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.